Bom dia. Bom dia para vocês. Muita saudade de todos, tá? Desculpa essa minha cara amassada, mas é cara de plantões virados, né? Nós estamos aí, todo mundo tá vendo. E o que acontece? Muitas pessoas foram dispensadas, né, dos seus trabalhos por conta da idade, por conta de ser grupo de risco maior do que o meu. Então, assim, nós estamos com uma deficiência bastante grande de profissionais. E então é por isso que na minha cara tão amassada, gente. Vamos falar sobre a nossa matéria, né? Clínica médica. Oba, chegamos em clínica médica. Clínica médica é uma matéria excepcional. É uma matéria onde a gente consegue ter o feeling de observar os sinais e os sintomas, tá? De cada doença. Nós conseguimos olhar para o paciente com o nosso olhar clínico, e perceber antes daquele agravo acontecer, né, se ele começou a apresentar algum sintoma, algum sinal que possa vir agravar o quadro dele naquela clínica, né? Então nos deixam bem afiados com as doenças, bem afiado com cada detalhe daquele paciente, com a urina, com a falta da urina, né, que é a anúria, se a urina está com piúria, se não está com piúria, se o paciente está desaturando, se o paciente está com com algum sintoma de um agravo a mais, né, do quadro que ele se encontra. Então tudo isso a clínica médica nos dá. E para a gente começar a nossa viagem na clínica médica, nós vamos começar, gente, com as endocrinopatias do sistema endócrino, tá? Eu estou utilizando a apostila da professora Viviane, tá? Que é uma apostila muito interessante de se ver, e eu tô com todas as outras slides e apostilas que eu vou passar tudo para vocês, ok? Mas a priori a gente vai começar falando sobre. Primeiro, nós temos que ter em mente o que é endocrinopatia. Aqui na apostila está dizendo que os sistemas endócrinos e nervosos regulam as diversas funções corporais. Sim, as diversas funções que nós temos no nosso corpo, né? O crescimento, o desenvolvimento, a reprodução, a hemostasia. Essa hemostasia aí, gente, essa palavra ela nos diz, ela nos remete à regulação do sangue, vamos supor, na sua espessura, tá? E no seu volume, para que esse sangue não extravase, né, da nossa artéria, das nossas veias, e para que esse sangue também não coagule. Então, a hemostasia é manter as coisas iguais, tá? Nós temos a hemostasia no sentido de manter, né, o sangue no seu volume igual, na sua pressão igual. E nós temos a hemostasia também de quando nós estamos lá no centro cirúrgico e o que o médico faz, a incisão cirúrgica. Ele utiliza o bisturi elétrico para fazer a hemostasia, o estancamento daquele sangramento, tá? A diminuição do sangramento. Então, isso tudo, o sistema são sistemas do nosso organismo que nós temos que comandar, né? Que o sistema endócrino e o sistema nervoso comandam, tá? Vamos começar falando sobre o sistema endócrino. Eu tenho a visão do sistema endócrino como um conjunto de glândulas, e é essa que vocês têm que ter. Um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios, tá? Eles são responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar ao órgão-alvo sobre o qual ele atua. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. O hormônio, tá? O sistema endócrino, é um conjunto de várias glândulas, de vários órgãos no nosso corpo, em que produzem nesses órgãos os hormônios, e esses hormônios são lançados na corrente sanguínea até chegar ao órgão que ele vai atuar, que esse hormônio vai atuar. É isso que se resume o sistema endócrino, tá? Então vamos falar sobre um
pouquinho sobre glândulas de hormônios, né? Essas glândulas, gente, ela tem um objetivo, tá? Que são a produção de secreções. Nós chamamos de hormônio de secreções, sim, tá? A glândula produz uma secreção que nós denominamos hormônios, e esses hormônios são disponibilizados na corrente sanguínea, tá? E eu quero colocar para vocês os principais hormônios, aqueles que realmente são assim vitais e principais no nosso corpo, tá? Então a gente vai pegar os principais hormônios. Começando sobre a hipófise, né? A hipófise, ela fica no cérebro. E nós vamos pensar agora em termos de glândula, não em termos de onde se localiza, enfim. Nós vamos falar sobre a hipófise em termos de glândula. E ela é denominada também glândula pituária. Então, vocês vão ver a hipófise com o nome de hipófise ou glândula pituária, tá? Desculpa, gente, pituitária, tá? Minha cabeça tá... glândula pituitária ou glândula hipófise, tá? Ela é uma glândula mestra do nosso organismo, mestra, porque a principal função da hipófise é produzir os hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas. Então, sim, ela tem um hormônio que regula o funcionamento de outras glândulas que fabricam hormônios. Então, ela é a glândula lá mestra do nosso corpo, tá? É uma das principais. É a principal, ela tá lá em cima. Vamos pensar nela como a principal, porque ela regula as funções de outros hormônios, tá? A produção de hormônios que regulam, né, no caso, o funcionamento de outros órgãos. Então, ela regula tudo, ok? O hipotálamo, que também está lá no nosso cérebro, está lá quietinho. Vamos falar sobre ele. O que o hipotálamo faz no nosso corpo? Ele age sobre a regulação. Olha a importância do hipotálamo. Ele age sobre a regulação, a função, né, da temperatura do nosso corpo, do ciclo do sono, do sistema nervoso autônomo, tá? Das respirações, das nossas respirações, o controle de temperatura. Então você imagina só o hipotálamo, né, agindo sobre a regulação desse sistema todo ali, desse sistema autônomo. Por que nós chamamos de sistema autônomo? Porque ele regula um sistema que nós não temos autonomia sobre ele, tá? Nós piscamos o olho e não temos autonomia sobre o piscar dos olhos, né? Então, é a mesma coisa do hipotálamo, ele regula a nossa temperatura corporal e nós não temos controle sobre a temperatura. Eu quero estar com febre, eu quero estar sem febre, você não consegue controlar. Então, a digestão, enquanto a gente está conversando, quando a gente está saindo, enquanto a gente está estudando, o nosso organismo está digerindo todo o nosso alimento. Esse é o sistema autônomo, tá? O sistema do sono, o ciclo do sono, a nossa sede, o nosso apetite. Então, imagina só quanto é importante que o hipotálamo esteja regulado por hormônios, né? É importantíssimo. Ele também, gente, nós temos também a suprarrenal, tá? É uma glândula suprarrenal. Supra significa rins. Ela é a glândula que ela é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. É importantíssimo. Por quê? Porque essa noradrenalina, gente, ela comanda, ela organiza nossos batimentos cardíacos, tá? A tonicidade muscular nos nossos vasos sanguíneos. Então, se ela controla o tônus muscular nos vasos sanguíneos, ela controla a pressão sanguínea, né? A pressão que passa nas nossas artérias. Então, esse controle muscular, e esse muscular tanto cardíaco, né, quanto das artérias, é de suma importância, porque ali, nesse controle da tonicidade muscular das artérias, é que ele, controlando e deixando tudo normal, é que nos permite não ter um AVC, né? O que é um AVC? É um acidente vascular cerebral, tá? Então, isso é muito importante. Esse controle todo feito.
pela súpra, tá? Que a súpra, ela vai ali formar esse hormônio tão importante, tá? As gônadas, gente, gônadas masculinas e femininas. O que é gônadas? Gônadas são órgãos que produzem, tá? Os gametas masculinos e femininos. Então, nós temos gônadas, que são os ovários, e gônadas, que são os testículos, tá? Gônadas femininas e masculinas. Os ovários, né, aonde são fabricados os óvulos, e os testículos, onde são fabricados os espermatozoides, tá? Essas gônadas também são importantíssimas na formulação dos hormônios fabricantes dessas gônadas, tá? Feminina e masculina. A tireoide também é super importante nós falarmos sobre ela, tá? Ela é responsável por produzir 2 tipos de hormônios que regula a função de importantes órgãos como o coração, como o cérebro, como o fígado, como os rins, desculpa. Então a tireoide ela tá comandando todo o hormônio em que comanda esses órgãos. Então a tireoide ela produz hormônios para comandar a função desses órgãos importantíssimos como o coração, cérebro, fígado e outros também, tá bom? Quando a tireoide ela não consegue funcionar adequadamente, ou ela libera muito hormônio, ou ela libera pouco hormônio, tá? Então, ou ela tem uma liberação em excesso de hormônio, ou ela tem uma liberação deficiente de hormônio. E é aí que nós ouvimos falar em hipotireoidismo e hipertireoidismo. E porque é pouco, hiper muito, não é isso? Então, essa quantidade, tá, de hormônio que produz a tireoide é que vai dizer da doença, tá? Se você é hipotireoide, se você vai possuir o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, tá bom? Nós vamos sempre fazer vídeos curtos, gente, para que a plataforma consiga receber esses vídeos. Por isso que às vezes eu vou mandar vários vídeos curtinhos para vocês. Vamos parar nesses aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai passar um outro vídeo também para a gente não perder o foco, tá?